personagem é esse? Ah, na verdade... Ai, caí. Mas na verdade não é um. São dois personagens. The Killer aparece atrás do Michael Myers, dando um soquinho nele. Ah, mano, você aqui de novo, Jeff. Então, Chuck aparece voando. Então, ele cai. Ficando todo machucado. Mano, você viu? Eu vi, tá muito perigoso. Ai, mano, eu não posso ficar mais nessa casa. Tem muitos assassinos à solta. Então, ninguém mais entra nessa casa. Então, aparece o Pumpkin. Mano, o que você tá fazendo aqui, velho? Ah, eu vim conversar com você. Minha casa, tipo, pegou fogo. Caraca. Ai, oxi, sai pra lá, meu irmão. Ah, sai pra lá o quê? Então sai da minha casa. Não. Mano, eu quero fazer um pedido. Deixa eu ficar morando com você até a minha casa ser restaurada. Ah, mano, sim, pode ser. Pode ser, eu aceito. Mano, foi muito da hora lá na escola. Mano, tem certeza que essa casa é segura? Mano, é claro que essa casa é segura. Mas, mano, é feita de madeira. Ah, melhor do que ter uma casa, né? Melhor do que não ter nada. Melhor essa do que não ter nada, né? É mesmo. Mano, você viu a notícia? Poxa, que notícia? Não, tem um monte de assassinos aí. Sério, mano? Eu vi essa notícia. Mano, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, aparece o amigo deles, Korn. Bate. Então, quebra. Então, eles vai entrando na casa. Então, ele vê. Mais uma parede. Vai ser fácil destruir essa. Então, ele vai. Pega sua mão. Não consegue bater em uma. Não consegue bater em outra. Tenta bater de novo, mas não consegue. Ele com a mão toda machucada, de pegar uma espada e coloca. Então ele consegue quebrar. É só quebrar outra parte. Então ele sai deslizando e aparece atrás deles. Ele decide fazer uma trollagem. Enfiando. Cara, olha quem tá atrás de você. Ai, não dá, mano. Ai. Oh, mano, o palhaço. Então, amigo deles achava que era um ladrão. Achou que o Pumpkin era um ladrão. Então, por isso que ele fez aquilo. Então, o Melon foi lá. Vai pra frente. Pega a espada. Decide colocar nele. Então, ele vai lá e coloca a espada no palhaço, deixando ele sem as duas pernas. Então, o palhaço de costas. Melon decide pegar o machado
o palhaço. Então, o Melon diz, essa casa não é muito segura. Então, ele decide colocar alguns blocos ali. Então, ele vê um bloco de madeira tamparia bastante. Então, ele decide recolocar a porta no lugar. Então, logo depois, colocar um barril aqui. Então, eles param o tempo, colocam o freeze e pronto. Então, e fazendo uma camada extra. E só para deixar mais seguro, Melon decide fazer uma camada em tijolos. Então, vai colocando os tijolos. Então, quando volta o tempo, ele diz, pronto, essa casa está bem mais segura, né? Então, logo depois, eita, mano, como é que eu vou fazer para subir isso daqui? Então, Apple sobe. Só saiu um pouco machucado. Mas ele vai lá. Então, ele está perto. Apple decide. Então, a maçã decide pular aqui. Então, ele se taca. O Melon no desespero bate no maçã. Bate e bate. Maçã fala, Melon, sou eu. Maçã senta. Não é possível. Meu amigo Apple, ele se foi. Você é um ladrão disfarçado. Você é alguém disfarçado dele. Pennywise se levanta e diz, é mesmo. Seu amigo Apple morreu. Então aqui não é o seu amigo, é o Pennywise. Então Pennywise quebra o Melon. Melon já sem forças. Fica todo destruído. Então Pennywise, sem nenhuma coisa o que fazer, fica ali jogado no chão. Então, depois de algum tempo, o Pennywise some. O amigo dele fala, oxe, por que a casa do meu amigo está tão trancada? Eu vou dar um jeito de abrir isso daqui. Então, bate na porta. Mas isso daí não quebrava. Ele se joga contra a madeira. Se joga de novo, mas ele acaba caindo. Logo depois, ele se regenera. Então nenhuma coisa até que ele vai ainda de novo. Até que ele acaba acertando um Melon. E era um policial. O corpo do Melon está sem vida. Então ele vê aquele corpo e fala, eita, agora ferrou. Então ele decide subir para entrar naquela casa, mas até que não sofre muito dano, até que ele avança e dá um chute e acaba caindo dentro da casa. Então ele olha o corpo do policial. Ele fica sem vida. Então isso acontece. Depois a casa é demolida. Anos se passam e está lá um Melon policial. Ai, ainda bem que eu estou aposentada. Pega a capoeira. Ele tenta lutar capoeira, mas acaba
se machucando, até que ele sai andando e acha uma melão. Recupera suas feridas, mas ele acaba em uma floresta. Então ele vai andando, então ele dá um pulão, pra ver se ele bate de cabeça. Então ele bate a cabeça na árvore. Então ele cai. Mas Jason vê. Então ele vai andando até que ele acha uma árvore em seu caminho. Então ele derruba a árvore. E da árvore pra longe. Então a árvore cai em cima de Jason. Vai para outra área, porque aquela lá não estava muito boa. Então ele vai e dá um pulão e se protege. Mas quando ele vira de costas, aparece Jeff the Killer. Enfia essa faca em Jason. Jason cai no chão. Então ele vai finalizar Jason. Abaixa, enfia. Ele tira. Então ele vai finalizar Jason. E pronto. Jeff the Killer já fez sua vingança. Jason se levanta. Jeff the Killer fala, mas como ele conseguiu fazer isso? Então, Jason. Calma aí, o Jason não, mas na verdade, o jogador pega. Jason pega sua machete. Pega seu facão. E enfia em Jeff the Killer. Jeff the Killer cai. Então Jason vai avançando e tira o facão de Jeff the Killer. Depois enfia no pescoço. Finaliza. Aí depois ele tira o Jeff the Killer. Então Jeff the Killer vai. Então Jeff the Killer já sem vida responde: Jason terá vingança. Até que aparece Michael Myers. Michael Myers diz: Jason, saia da minha frente. Jason responde Michael Myers com um soco. Michael Myers diz: eu não tenho medo de você. Então Michael Myers pega sua faca, enfia nas pernas de Jason. Jason não cai, então ele pega uma machete e enfia no peito de Michael Myers. Michael Myers tira. Então acaba indo na perna de Jason. Jason acaba caindo em cima de Michael Myers, mas até que isso acontece que Michael Myers se levanta, mas Jason não consegue. Tira sua manchete e coloca no pé de Michael Myers. Tira a faca de Michael Myers, coloca na perna dele. Michael Myers tira, respondendo. Então Jason acaba ficando sem o seu pé. Então quando o Michael Myers vira de costas, se levanta. Então pega
sua machete. Coloca em Michael Myers. Coloca e puxa. Michael Myers cai duro no chão. Então Jason tira. Ele coloca Michael Myers sofrendo de dor. Ninguém sabe se ele ainda está vivo ou não. Então Jason Voorhees sai. Depois Michael Myers aparece. Então aparece Ghostface com ele. Então Michael Myers pergunta: Ghostface, eu quero vingança. Você pode me ajudar? Mas vingança com quem? Contra mim? Eu não fiz nada com você. Michael Myers cai. Então ele responde: não é contra você, contra o Jason. Então o Pânico diz: eu aceito. No último vídeo eu não consegui vencer dele, mas estou aqui, Vivinho da Silva. Então Jason responde: Jason não. Então Pânico perde sua mão. Michael Myers já forma um exército. Está formando, né? Então ele decide chamar mais alguns, como o Alien, como o Demonic, como Fred Krueger, com o Ted Bundy. Então, descendo mais um pouco, eles chamam o Ted Melon mutado, com uma mutação do Melon. Então colocam o Fox, Fred Fazbear, Fredbear. Com isso finaliza um pouco. Depois, logo em seguida, Figure SCP. Colocam Pennywise. Então acaba até que Jason surge no lago. Então ele vai se levantando da melhor forma possível. Então, ele fica de joelho, sobe. Então fica lá de pé esperando. Ele fala: nossa, mas que exército que eu vou conseguir.
eu vou conseguir derrotar. Então ele chama. Então Pennywise estava indo avançar, mas o SCP vai. O SCP cai. Então ele já vai cara a cara contra Jason. Ele fica cara a cara com Jason. Pega sua mão. Enfim, Jason. Esse Jason enfiou uma cabeçada, quebrando o SCP. Então o SCP sai. Então, ele se regenera. E seu machucado na cabeça. Ele vai se curando. Então, ele chama o próximo. O próximo que vai é o Fredbear. Com certeza, o Fredbear não ia ter muita chance contra o Jason. Por causa que assim, ele não tem nenhum poder e ele não é nada forte. Então, Jason faz isso com o Fred. Sua machete e nem deixa o Fredbear chegar. Já coloca sua manchete. Então, já coloca o Fredbear. Fredbear ainda está com um pouco de vida, mas em seguida, no estômago dele, depois na cabeça, Jason finaliza o Fredbear. O Jason se levanta com sua manchete e fica meio sofrido lá, né? Para ele não cair, ele dá um pulinho pra frente. Então, chama o próximo. Pennywise acaba ficando meio sofrido por causa do ataque que o figurino tinha dado nele, que foi sem querer. O Pennywise já cai da melhor forma possível. Foi ironia, viu? Então, ele vai lá. Pega, enfia sua machete. Tá quebrando as pernas. O Pennywise então ele roda sufocando. Pennywise também é finalizado. Então Jason também finaliza Pennywise. Então Jason se taca na água. Então ele já se recupera um pouquinho. Ele sai de cima do facão parecendo que estava surfando. Então ele fica lá até que chama o próximo. Então decide ir Figure, que já vai avançando, tentando acertar um golpe em Jason, mas acerta uma cabeçada e faz Jason sangrar. E ele vai e acerta outra. Jason acaba caindo no lago e fica com a costela quebrada. Cai no lago. Ele mete o pé. Enquanto isso, Jason fica leva verde atinge ele. Então ele volta à vida.
Ele vai cair. Mas coloca a mão a não bater em sua machete e sair na desvantagem contra o outro personagem. Então, ele ainda com tudo isso, era pra ir o Fred Fazbear, mas o Mutante Melon foi. Ele já sai com suas garras, mas acaba caindo no chão de primeira. Então, Jason acaba caindo no lago com costela quebrada. Mas vamos ajudar Jason, né? Porque é isso que eu faço, que ele se regenera. Então, Jason se levanta. De Melon acaba ficando com knife preso. Então Jason se levanta. Jason está sem um pé, mas nada pode impedir ele de ganhar. Era só um pé. Para ele não fazia diferença. Então ele chama o próximo. Fred Fazbear vai. Ele vai tão poderoso que acerta uma cabeçada em Jason, que cai no lago. Ele acaba se afundando no lago. Até que o Fredbear acaba caindo também no lago. Só que com isso ele empurra Jason no fundo do lago. Jason quebra ele. Até que isso acontece. Ele se regenera e sai do lago. Então vai Fox. A raposa pirata. Ele vai com tanta expectativa que acerta um pé na cabeça de Jason, fazendo a cabeça de Jason sangrar. Mas Fox, com isso, acaba caindo no chão. Jason não se decepciona e tenta enfiar sua machete em Fox. Mas Fox quebra uma perna. Então, Jason tira a cabeça do Fox. Então, ele chama o próximo. Corrupted Bonnie. Então, ele sai voando. Tanta expectativa, mas ele acaba caindo no chão. Mas as garras dele seguram ele. Ted Bonnie avança. Enfia uma garra em Jason. Jason cai no lago mais uma vez. Cai no lago, mas ele se levanta. Corrupted Bonnie estava com muita expectativa de vitória. Então, Jason acaba ficando nele. Jason estava sangrando, mas nada o impedia de enfiar seu facão em Bonnie. Bonnie acaba sendo derrotado por Jason Voorhees. Então, o Jason vai atrás para poder chamar o próximo. Então, ele pula. Então, chama o próximo. Era para ser o Michael Myers, mas o Alien vai. Mas quem vai é o Alien. Tudo bem, não podemos julgar, né?
Porque, assim, provavelmente eles já iam perder. Então, com isso, Jason já enfia o machete no Alien. Mas Alien joga quebrando o corpo de Jason. Então, Jason se regenera. Enfia seu machete no Alien. Mas, então, ele vai enfiando no Alien. Finaliza o Alien da forma que ele gosta. Então, Jason chama o próximo. Os dois olham, então vai Demonic Black. Então, ele sai avançando com muita expectativa. Então, tanto que ele até acerta Jason, mas o corpo dele sai voando. Então, Jason cai no lago de Crystal Lake. Então, Jason cai de novo. Então, ele se regenera. Jason, acho que ele quase nunca vai conseguir perder, porque ele é mais ou menos invencível. Então, Freddy Krueger se sacrifica. Então, vai. Freddy Krueger acerta Jason. Freddy Krueger é puxado. Ele acaba ficando com a coluna quebrada. Jason se levanta. Então, todos falavam, não, perdemos. A gente já perdeu. Acho que hoje não é o dia da gente se vingar dele mais uma vez, que nem a gente fez no último vídeo. Então, Jason destrói Freddy Krueger. Jason chama o próximo. Eles olham, então chama Jeff the Killer. O Jeff the Killer vai com muita expectativa. Ele já cai da melhor forma. Perdidinho. Então, já acerta Jason no pé. Então, Jason o facão cai em Jeff the Killer. Então, o Jason se levanta. O próximo aí, o Michael Myers diz: Ghostface, eu vou. Fica aí, que você é o com mais habilidade em fazer kills. Então, Ghostface tem muita expectativa para ganhar, mas ele acaba caindo um pouco. Ele cai. O facão de Jason bate nele. Jason não está tendo muita sorte hoje. Então, Ghostface acaba perdendo a cabeça. Até que isso acontece. Jason se recupera. O próximo aí é Michael Myers. Michael Myers diz: esse é o dia da minha incrível vingança. Então, ele chega. Então, os dois começam a conversar. E aí, Michael Myers, você está pronto para morrer de novo? Pois hoje é o dia da minha vingança. Então, Michael Myers enfia na perna de Jason. Jason tira. Enfia na perna de Michael Myers.
no pé, na verdade. Dando uma briga mais ou menos justa. Mas Jason enfia no peito de Michael Myers. Atravessando Michael Myers. Até que ele tira. Mas isso acontece. Aí, eu vou colocar aqui, né, galera? Vocês estão vendo? É isso daqui que eu faço, ó. Assim. Até que ele decepa Jason. O dia da vingança dele. Esse dia foi uma vingança doce. Então, por conta disso, vemos que aparece mais uma pessoa. Não é qualquer pessoa. É um Melon, mas todo mundo diz. Não, mas ele é só um Melon normal. Não. Você pega, enfia nele, não morre. Então, agora, ó. Eu vou deitar ele. Calma aí. Ah, sai! Deitei ele. Paralisar a cabeça. Aqui. E aqui. Então, esse foi o vídeo. Então, galerinha, muito obrigado por assistir até aqui. Falou!